como a gente ler a Bíblia e falar que os dons cessaram. Não tem como, porque é uma ideia humana. Em nenhum momento você vai ler a palavra, você for coerente com a palavra, você vai dizer que Deus falou ali que os dons cessaram. Não existe isso. É uma forçação de barra falar que os dons cessaram. E você que está aí, né, me assistindo, talvez ainda está em dúvida. Pastor, estava numa live esses dias e a live mudou. Eu comecei a falar de oração em línguas. Eu estou ensinando sobre oração em línguas, né? E veio até uma unção mais profética, assim, né? Com peso mais de verdade. Aí uma irmã falou assim que estava na live. Deus respondeu a minha oração. Eu estava com essa dúvida, porque eu estava vendo um canal que fala que cessou, mas eu tive a experiência. E eu não conseguia conectar a experiência com a palavra. Apóstolo, pastor, muito obrigado. O senhor esclareceu as minhas dúvidas. Eu trouxe só 3 textos básicos, pastor. Falei, irmãos, ó, eu vou trazer a cronologia. Depois, né, se vocês quiserem, o pastor tem um curso sobre isso. Aprofundar, né? Precisa aprofundar. Eu mostrei 3 textos básicos em ocasiões diferentes, com pessoas diferentes, com o mesmo fato acontecendo, e eles atribuindo o dom ao batismo do Espírito Santo. Eu falei, irmãos, é incoerente. É, é, Não sei se é falta de honestidade intelectual, né? A gente não pode julgar o mérito, mas não tem coerência. Você pegar a Bíblia e ser coerente com ela, abrir o texto e ler e falar, opa, aconteceu aqui, peraí, aconteceu aqui, peraí, aconteceu aqui. Aí você vai nas cartas de Paulo explicando e acontece. Não, isso aqui não era. Se era para cessar, era em Atos 2, irmão. Se era um evento único, né, pastor? Você É, concorda comigo? concordo. É interessante que o apóstolo lembrando disso, como o pessoal é incoerente, que eu citei num corte, aquele lá que o Coríntios 14, 1 Coríntios 14, versículo 2, quem ora em línguas ninguém entende. Aí a pessoa escreve lá que as línguas eram idioma, eu falei, leia de novo o versículo. Tá falando assim, ninguém entende. Lê de novo, tá lá claro, ninguém entende. Como vai ser idioma? O idioma tá entendendo. Tá claro. Formata tanto a mente, porque assim, para você fazer uma mentira se tornar verdade, o que que você faz ela? Repete várias vezes. Você vai repetindo, 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 a pessoa acredita que é uma verdade. E quando vem a verdade de fato, a pessoa rejeita porque dentro dela está formatada a mentira. É forte. É forte. E como é que você quebra? Só com a experiência. Quando a pessoa tem a experiência da verdade de fato, a mentira é destruída. Aí cabe ela. Aí tá nas suas mãos. Entendeu? Tá nas suas mãos. Então tem muita gente, né? Até a gente sair um pouco aqui do tema, mas tem muita gente que acredita na teoria da evolução. Ó, teoria. Até hoje não foi provado cientificamente a teoria da evolução. Porque que o que é ciência? É amostragem, verificação e anotação. Experiência você o quê? Você olha, observa, tira as conclusões e vai anotando. Isso é experiência, isso é ciência. Você não consegue pegar nenhuma bactéria, pastor, nenhum vírus e fazer ele evoluir no sentido de ficar mais inteligente, de criar pata, de criar rabo, de criar. Não, você não consegue fazer isso pela ciência. Ele se adapta, mas ele evoluir no sentido assim cognitivo, como o macaco que evolui para o ser humano, não tem. Ó, olha para mim aqui, ó, pode pesquisar. Não existe isso. Você não consegue provar cientificamente uma bactéria virar outra coisa, entendeu? Um vírus virar ter uma outra biologia, criar nela enzimas. Não, não existe isso, gente. Então, por isso que você precisa estudar. Teoria é teoria, fato é fato. Cientificamente, você prova historicamente a existência de Jesus. É provado. Todo historiador sabe que houve um homem chamado Jesus, que nasceu na cidade de Nazaré, que mais de 600 pessoas atestam que ele morreu e ressuscitou historicamente. Então, é muito mais fácil você ter fé para acreditar em Jesus do que você não acreditar. É verdade. E vamos Vamos entrar. para a oração em Vamos língua. para os benefícios. Primeiro Um benefício. deles já viu, né? Clareza. Né? O primeiro benefício da oração em línguas é orar de fato, né? O que é orar de fato? Oração ela é a comunicação entre você e Deus. O princípio da oração, ela vem, né, quando o homem peca.
O homem peca, então ele vai perdendo santidade, vai se rendendo ao pecado. E agora aquela comunhão e aquela comunicação que era perfeita, agora não passa a ser mais perfeita por causa da santidade de Deus e dos seus atributos. Então agora Deus cria o caminho da comunicação através da oração. E como é que nós oramos? Como é que nós falamos com Deus? De fato, né? De fato. Porque há um entendimento muito errado, pastor, até anotei aqui, que em Romanos capítulo 8, versículo 26, vai dizer que o Espírito Santo, né? Ele intercede, ele assiste, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele assiste, intercede e ajuda. E como nós podemos entender essa parte da oração em língua? Isso aqui é revelação, irmão. Você tem que ter experiência para você falar, entender o que Paulo está falando em Romanos 8. Muitos falam que é a mente, é o coração contrito, é um gemido, é uma dor. Não, é palavras inteligíveis no grego. O que é palavra inteligível? Você não consegue entender. E você ora de fato a vontade de Deus. Porque Tiago não fala, né? Segundo a vontade de Deus, ele nos ouve e atende. Por que muita oração não é atendida, pastor? Que não está orando à vontade de Deus. Deus é nosso servo? Não é. E as línguas alinham você nessa vontade. Um primeiro benefício é isso, é você orar de fato à vontade de Deus. Porque muitas pessoas aprendem que oração é um meio de você conseguir as coisas de Deus. Só que na realidade, a oração é um meio de Deus conseguir as coisas de você. Quanto mais tempo a pessoa ora, o que acontece? Ela mais se santifica. Ela mais se separa, ela mais se edifica, ela mais se fortalece. Então a pessoa, ela muitas vezes ela está nesse caminho. Isso aqui vai ser muito esclarecedor até para a vida de oração. Muitas vezes a pessoa entra na vida de oração e desiste, porque ela está querendo conquistar algo. Ela não está querendo descobrir algo. Presta atenção. A oração é um meio de descobrir, rendição, descobrir o que Deus tem para mim. Vai mudar tudo a tua vida. Se você entender isso aqui, vai mudar a tua vida. Você vai parar de orar para ter e vai começar a orar para conhecer. Todos os grandes homens de oração, eles não conseguiram coisas de Deus, eles conheceram a Deus. A partir que eu começo a conhecer a Deus por meio de uma vida de oração, as coisas de Deus para mim ficam reveladas. Então eu começo a conhecer a vontade de Deus de fato. Primeiro benefício da oração em línguas é isso. Porque a sua alma tem uma vontade. Sua mente, tá? Sua mente, você mora numa casa. E a sua mente começa a falar, você precisa de uma casa maior. Você precisa de um emprego melhor. Você precisa de um casamento melhor. Você precisa de um filho menos rebelde. Então você vai orar isso. Deus me dá uma casa maior. Deus me dá um emprego melhor. Deus, arruma meu filho. Não é isso, pastor? É isso. Pastor é pastor. Quando os irmãos vão pedir oração, os irmãos, o que eles querem? Sempre alguma coisa relacionada ao quê? Benefício. A um benefício próprio. Tava lembrando, após você falando disso, que eu fui num evento agora e teve um bilionário, que hoje é bilionário, nem vou citar o nome dele, mas ele é um bilionário cristão, e aí ele falando do projeto de Deus, da vontade de Deus e a vontade dele. Ele disse que quando ele comprou a primeira casa com a esposa dele, uma casa simples, ele mostrou a foto da casa simples, eu acho que pouco cômodo, e aí quando ele estava mudando da cidade que ele estava para ir onde ele comprou a casa, o pastor dele falou assim, ó, nós estamos com o projeto de ficar aqui, um projeto missionário, e nós queremos vocês. Ele falou, mas pastor, eu acabei de comprar a casa. Eu falei assim, não sei, mas Deus está falando que é para vocês. E aí eles venderam a casa e fez esse projeto. E aí depois ele falou assim, ó, meu sonho era aquela casinha. E ele falou, hoje quando eu entro na minha casa, ele mostrou a foto da casa dele. É uma mansão. Ele falou assim, ó, às vezes nosso plano é de um jeito, o plano de Deus é outro. Mas ele teve que sacrificar na época, se doar. Aparentemente estava perdendo, mas estava fazendo a vontade de Deus. Uma coisa da oração em línguas que o pastor falou, até um gancho, né, para você aprofundar nessa questão, é o seguinte: a sua alma, ela tem, né, uma vontade, né, pastor? E assim, né, o meu ministério, não sei se eu posso falar aqui, né, pastor? Ele tem uma vertente muito forte, pastor conhece, que é o que? Na área de cura interior, que é a área de edificação, cura interior, né, libertação, projeto da alma, porque é ali que está a vitória. A vitória não está fora, a vitória está dentro. Só que o cristão, ele quer levar as coisas para o ambiente natural. Tem muita gente